canal. Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o deputado republicano Chris Smith enviou ao governo brasileiro um pedido pelo desbloqueio do X no país. No texto, o congressista norte-americano, que também integra o Comitê de Relações Exteriores, diz que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e acusou Alexandre de Moraes de provocar uma crise democrática. O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível, considera Chris Smith. E continua. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia. Existe ou não censura no Brasil? No React de hoje vocês vão saber que existe censura no Brasil, mas que somente um lado é censurado. Infelizmente, esse lado é eu e você, o povo de direita, o povo conservador. Enquanto isso, o mundo está voltado com os olhos para o Brasil, mais especificamente para ele, o ministro Alexandre de Moraes. O mundo quer saber se o Brasil vai respirar aliviado em um país livre, democrático, como manda a Constituição. Mas, segundo informações de bastidores, o Congresso americano já está se movimentando e querem sim o fim do bloqueio do X no Brasil. A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando, o pedido de impeachment avançando a passos largos. E o que vai acontecer? O impeachment sai ou não sai? Saiba aqui neste React. Mas antes, curte, compartilha e comenta. A música tá errada? Eu abusei de alguma coisa? Não. Não tem nem ameaça à liberdade de expressão. Já acabou mesmo a liberdade de expressão. Não é que ela está sendo ameaçada, ela está sendo realmente ferida. As pessoas, eles estão tentando calar as pessoas. E o Chico Buarque é o cálice do bem agora. É o cálice do bem. É. Cálice do amor. É o cálice do amor. Cala a boca e me beija, sua louca. Isso é estupro. Não é? Você fala para alguém, cala a boca e me beija. Isso é estupro hoje, pela configuração do Código Penal. Não, e o mais maravilhoso é que não existe censura no país. Como você está dizendo que existe censura, eu vou te censurar. isso mesmo. Porque você revelou que existe censura. Exato. Cara, é só do Brasil um troço Tem desse. no Twitter, mas não tem censura. Isso. Eles não pedem assim, prove que tem censura. Isso. Se eles pedirem prove que tem censura, eles vão eles se despegam. Não existe Calha a boca. censura, por isso eu vou te censurar, porque você está dizendo que existe a censura. É igual a situação de investigar o denunciante ao invés da Isso denúncia. é moda agora. É uma moda, é a nova moda. Esse caso aqui do Twitter, ele de novo, sobre esse tema da internacionalização. É importante a gente ter alguém lá de fora falando que aqui existe sim uma ditadura. E ele dá o perfil muito certinho, né? Começou a perseguição, que já é errado, porque você é o poder de justiça, você não persegue, você julga, você assume todo um caráter político, aí você agora é uma oposição política, porque é isso. A instituição STF, ela é vital para a democracia e a gente defende a instituição. A grande questão é que quem ocupa o STF assumiu essa postura política e age como se fosse oposição política contra todos aqueles que falou um A de qualquer coisa, assim. Você falou que ele é feio, é esse o nível do negócio. Você falou que ele é bobo, então ele te prende, ele bloqueia os seus bens, enfim, ele te estrangula por todos, ele te cerca por todos os lados para dizer que não existe a tal da censura. E aí aqui a diferença gritante, né? Ainda que lá eles tenham ainda o Biden, né? E ainda que tenha essa ascensão woke, né? Desse movimento identitarista progressista muito forte nos Estados Unidos, a diferença gritante, né? Do cara que está defendendo os direitos humanos lá e do cara que está defendendo os direitos humanos aqui no Brasil. O que eles podem trazer, isso é importante. Ele já colocou sob crivo a verificação das eleições brasileiras, porque ele fala que o ato que está acontecendo aí pode afetar as eleições. O que Mas significa? já afetou. Vamos lembrar aqui que teve fraude na eleição de 2022, Sim. porque ela foi feita de maneira ilegal pela resolução de outubro. O importante é que ele já está dizendo, Brasil, nós estamos observando as suas eleições, podendo chegar um dia em que eles falem assim, não reconhecemos as eleições no Brasil, logo o Brasil pode ser sancionado por vários mecanismos internacionais, organismos internacionais na realidade.
liberdade. E é sancionado por ações do governo norte-americano, o que precisaria ter a Câmara não ser eleita e o Trump ser eleito. Aí as coisas começam a enrijecer. Mas esse reconhecimento da parte deles já é um atestado de que a democracia morreu no Brasil. Eles praticamente estão dizendo isso de uma maneira muito gentil. Primeiro, estão defendendo as empresas americanas, mas eles já apontaram, nós, norte-americanos, já estamos preocupados com o que ocorre no Brasil, e a razão é simples, é uma questão de política internacional. Eles não podem ter um país com a dimensão do Brasil com um comportamento que o coloca no eixo do mal. Simples assim. Dimensões e riquezas, né? Porque o Brasil é um país estratégico para o mundo inteiro, em todos os sentidos. Reserva de água, reserva de minerais, riquezas em geral, a questão da segurança alimentar. Então, o Brasil não é qualquer país, está todo mundo de olho no Brasil. E eu queria aqui, só para finalizar essa parte que a gente falou da questão da cultura, parafrasear, mudando um pouquinho, o que o Nicolas disse em um dos dos comícios, não sei onde que ele estava. Não vai te processar, não. Não, o Nicolas deixa, Nicolas né? Pela Vou liberdade, alterar ele um pouquinho. Liberdade. Ele disse o seguinte, ele disse que o presente pode até ser deles, mas que o futuro é nosso. E o que a gente vem observando da mesma forma que eles tentam asfixiar a direita financeiramente, ou privando de liberdade, ou censurando, eles estão definhando. Essas pessoas aí já estão virando passado. E com o advento das redes sociais, a mensagem da direita está chegando nas pessoas. O Nicolas, ele é constantemente inundado no Congresso Nacional por jovens e crianças querendo autógrafos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, outro dia, tinha milhares de crianças como é que fala? Na galeria, gritando Bolsonaro, enquanto o pessoal do PT estava fazendo, se pronunciando. Crianças, eram capetas vindos do inferno, estavam disfarçadas. Então, elas cheiravam enxofre. Então, eu quero terminar dizendo isso, que vocês... Eram capetas em forma de guri. Vocês estão virando passado, porque o futuro é nosso. Mas você sabe, Pavinato, só para Não, que faz tempo, fica à vontade. Faz tempo que eles não vão para os Estados Unidos, né? Os juízes dar aquelas palestras, aquelas convenções, isso já faz um tempo, você tem observado, porque já sabe que está difícil para eles irem Agora lá. começar a ir para Mykonos, filho. Ó, parou palestra, partiu Mykonos. Ó. Palestra o quê? Eu vou para Mykonos. Tem que acabar com essa história de julgamento virtual. Vocês são servidores públicos, vocês são pagos para estarem lá fisicamente presente e fazer o julgamento. Chega desse negócio de julgamento virtual para estar em Mykonos ou onde quer que seja. E esse movimento é global, né? De censura. Julgamento virtual para uma justiça virtual. Para uma justiça virtual. Não tem a sustentação oral do advogado. Os advogados foram humilhados lá sem poder fazer a sustentação e a OAB colaborando. O próximo processado vai ser o João, porque ele falou a verdade. Falar a verdade, cuidado. Não, mas você vê que o que espanta muito é que tem muitos juristas, artistas, enfim, que dão a roupagem de legalidade para isso, senão não estaria acontecendo. O Chico e o Gil. Então, que causa uma vergonha. Essa ação trata o Alexandre como se ele fosse um herói. Herói. É isso aí. O Alexandre que eles chamavam de fascista antes. Lembra? Quando ele foi indicado... E por incrível que pareça, ele é o ministro do golpe. O ministro do outro golpe. Porque a Dilma caiu pelo golpe, o golpista Michel Temer elegeu um ministro, então ele é ilegítimo. Aí vem o Chico Buarque que fala... Olha onde chegamos. Chico Buarque. O Chico fala que o impeachment da Dilma foi golpe. Portanto, o Alexandre de Moraes é ilegítimo. E agora ele vem tratar o Alexandre de Moraes como herói. Defensor da democracia. Como é que sustenta uma merda dessa? Canal. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o deputado republicano Chris Smith enviou ao governo brasileiro um pedido pelo desbloqueio do X no país. No texto, o congressista norte-americano, que também integra o Comitê de Relações Exteriores, diz que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e acusou Alexandre de Moraes de provocar uma crise democrática. O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível, considera Chris Smith. E continua. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia.
A polícia mandou recolher o aparelho do ex-assessor de Moraes em 2023 para confirmar o relato do policial Leandro Bizarro sobre o caso de violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu em maio de 2023 o celular de Eduardo Taliaferro, então chefe de Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O motivo da apreensão seria investigar a participação do escrivão Leandro Bizarro em uma ocorrência de violência doméstica envolvendo Taliaferro e sua ex-mulher. A Polícia Civil foi testemunha da defesa. Uma sindicância interna foi aberta depois de Leandro Bizarro, que testemunhou no caso. Ele afirmou em depoimento que teria ido até a casa do então assessor de Moraes por um pedido da ex-mulher de Taliaferro. Segundo investigadores do caso, à época ouvido pelo Poder 360, o intuito de recolher o aparelho do ex-auxiliar do TSE era confirmar as informações dadas pelo escrivão, alvo de procedimento interno da corporação. Dinheiro na cueca, presa em Roraima, tem elo com o governo Lula. Presa esta semana com dinheiro na cueca, Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Azatur, há tempo chama atenção por negócios para lá de suspeito em Brasília. Em fevereiro deste ano, por exemplo, o deputado Marcos Polon, do PL, desconfiou da grana alta, despejada pelo Ministério dos Povos Indígenas na Voari Táxi Aéreo, que pertence a Renildo. Sob a pressão do parlamentar, o Ministério revelou 2 contratos com a empresa só em 2023, valor total de 24,8 milhões. O primeiro contrato nem mesmo passou por licitação, foi realizado de forma emergencial e ficou em 17,7 milhões. Ao todo, mostra o portal de transparência, a Voari embolsou do governo mais de 510,8 milhões. São largos pagamentos desde 2014. R$500 bilhão. Gente, é dinheiro pra caramba. Os deputados da pasta de Sônia Guajajara disse ao contrato que era necessário para ter acesso aos indígenas das comunidades Yanomamis. Apesar da dinheirama, aumentaram as mortes dos Yanomamis, foram 343 em 2022, sem os contratos, foram para 363 em 2023, isso após os milhões. Olha que notícia urgente, ex-servidor que denunciou Almeida sofre ameaças e pede proteção. O ex-funcionário pediu para ser incluído no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. O autor da denúncia de assédio moral envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pediu para ser incluído no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. O sociólogo Leonardo, que é ex-diretor de promoção dos direitos da população em situação de rua do Ministério dos Direitos Humanos, solicitou o ato após receber um telefonema anônimo, com ameaças caso continuasse a falar sobre o caso. Aspas, não vou aceitar, o complô vai ser desmantelado, para de falar. Silvio é sócio de grandes escritórios de advocacia, fecham aspas, afirmou Pinho ao relatar as ameaças. O pedido da inclusão de Pinho ao programa foi feito pelo conselho que o ouviram. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O sociólogo prestou um depoimento ao Conselho Nacional de Direitos Humanos na quinta-feira, dia 12. Na semana passada, para relembrar, Silvio Almeida foi demitido do cargo após sérios escândalos sexuais e morais envolvendo o então ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, do PT. Além da denúncia de Pinho, a professora Isabel Rodrigues narrou uma situação e denunciou Almeida de abuso sexual. A situação teria ocorrido em 2019. Isabel conta que Silvio era um amigo e que eles almoçavam por diversas vezes, mas que em um dos encontros ele levantou a saia dela e, aspas, colocou a mão com vontade, fecham aspas. Em 2007 e 2012, as denúncias de estudantes da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, onde Almeida foi docente, relataram propostas de encontros sexuais em troca de melhora na nota de alunas, que corriam a risco de reprovação. O ex-ministro nega as denúncias. Então, por que estão ameaçando este homem para não falar sobre as denúncias de assédio moral para parar por aí? O que será ainda que tem por trás disso? Vale lembrar que é no governo Lula, portanto, podemos esperar qualquer coisa.
E vocês, gente, o que acham dessa história de Silvio Almeida? O que vocês acharam de tudo que disse os jornalistas? E também eu quero saber de vocês. Vocês acham que sai ou não sai esse impeachment? E sobre a censura no Brasil? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar. A sua opinião é muito importante para nós. E se você é conservador de direita, vem fazer parte dessa família. Se inscreva nesse